Eu quero falar nessa noite um pouco de comunhão e um pouco de adoração. Algum tempo eu perguntava a mim mesmo o que é comunhão. O pastor Alcemar veio aqui, deu uma rápida introdução o que era comunhão. Mas isso não se lacrou, não fechou. Eu sempre busquei verdadeiramente a essência da comunhão. Certo dia eu estava aqui na escola bíblica, uma diaconisa, ela disse assim: cada pessoa tem o seu tempo. Ela falou: eu tenho 2 filhos. Uma é mais acelerada do que a outra. E o outro é mais devagar. Mas tudo em seu tempo. E eu respeito isso neles. Porque eu sou acelerada mais do que os 2. Aquilo me chamou a atenção. Mas ainda não tinha lacrado. Precisava de mais algo. E aí um dia eu, passando pelas meditações na palavra, eu li isso aqui. João capítulo 13 fala assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que estava chegando a hora de deixar este mundo e ir ao Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e o amou até o fim. No versículo 4, Jesus faz algo inesperado. Ele chama seus apóstolos para uma comunhão, uma ceia. Mas ele faz algo inusitado que nos marcou a história. E muitas vezes nós lemos e não praticamos. Ele pega, então o versículo 4 diz assim: então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. O que você quer dizer com isso, irmão Cláudio? Judeus, ele tem um costume de, antes mesmo dele sentar à mesa, ele tem um costume de lavar seus pés, de se limpar para comer a refeição. E Jesus, olhando que os seus discípulos estavam limpos, a palavra diz que eles estavam limpos, mas precisava lavar os pés. Jesus saca da sua capa. Não era qualquer capa. A capa no judaico significa honra, significa respeito, significa autoridade. Capa significa a sua patente. A capa, você identifica quem você é. Jesus tira a capa e diz, e coloca do lado e diz: agora, eu sou como você é. Vocês são igual a mim. Eu sou servo. Estou me fazendo de servo, para que você entenda o que é comunhão. E Jesus ali dobra seus joelhos, lava o pé dos 12 apóstolos, enxuga os pés dos 12 apóstolos. Jesus estava dando um pronúncio do que é comunhão para nós. E depois dele fazer isso, ele pega a sua capa. E a tradição judaica, a mesa, ela é mais baixa do que a nossa. Sempre um homem de autoridade, na tradução judaica, senta na ponta da mesa. Jesus, aquela foto escrita, desenhada naquele quadro, onde Jesus senta no meio, é verdadeira. Porque Jesus serviu a todos com o pão e o vinho. E para servir pão e vinho, tinha que estar no meio da mesa. Não poderia estar na ponta. Ele serve a todos. O que Jesus quis nos ensinar a respeito da comunhão
A primeira coisa que é na comunhão, para nós entendermos a comunhão, é servir. Se nós não entendemos o que é servir, e se nós não entendemos que nós temos que servir o nosso povo, que nós temos que nos baixar, tirar a nossa capa do nosso eu, de quem nós somos. Felipe diz que o Senhor Jesus, ele tinha a natureza de Deus, mas não ficou igual a Deus. Felipe diz que, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou a natureza de servo. E a palavra diz que tornando assim, igual aos seres humanos, igual a eu, igual a você, e vivendo uma vida comum de um ser humano, como um servo. A natureza da comunhão é servir. Você não vai entender nunca a comunhão se você no seu coração não estiver disposto a servir. Tirar a sua capa, tirar a sua existência, tirar o seu título, tirar o seu orgulho e servir. Porque quando você serve, você começa a entender o que é a comunhão. Mas a comunhão não é só isso. Não é só o servir. Nós vamos ver mais abaixo que nessa ceia Jesus serve um traidor. Jesus serve um que ia o negar. E Jesus serve todos os outros que eram fujão. A comunhão é suportar. Nós temos que suportar a indiferença um do outro. Por isso que quando a irmã diaconisa falou que nós tínhamos que suportar, porque um era mais rápido e o outro era mais lento, eu entendi quando eu li essa passagem bíblica, que Jesus nos mostra que nós temos que suportar. Se nós não suportarmos, nós não vamos ter comunhão. No nosso meio sempre vai ter um mais agitado e vai ter um mais lento, mas nunca nós podemos comparar um com o outro, porque cada um, como diz a diaconita, é no seu tempo. Minha mãe nos machucou muito, nos feriu muito. Isso atrapalhou a minha vida. Porque quando chegava final de semana em casa, nós não tínhamos paz. Nós tornamos escravos da casa. Hoje eu tenho um problema muito sério com isso. Porque nós éramos obrigados a ter uma mancha que tivesse em qualquer lugar, nós tínhamos que esfregar até ficar limpo. Isso nos feriu, isso nos machucou, isso nos magoou, isso nos retardou. A nossa casa virava um inferno por causa da maldita limpeza. Eu tenho dificuldade com isso. Eu saí de casa muito cedo porque eu não aguentava essa tortura. Porque ela não entendeu o que é servir. Ela não entendeu o que é comunhão. Muitas pessoas aqui não entendem o que é comunhão. Não tem paz no lar. Não tem paz com os filhos. E hoje nós temos dificuldade de ir na casa dela. Nós vamos por causa da questão de honra. Feridas. Que demorou até um dia. Eu pedi perdão a ela. E tratar, eu contei esse testemunho aqui. Comunhão, irmão. É a melhor coisa, porque a comunhão atrai a paz. E quando você entende que você não é autoridade, mas que você entende o efeito da comunhão, você se rebaixa, você se iguala. E quando você se iguala, você não grita. Você entende a fraqueza, você entende a necessidade, você entende os problemas, você entende a dificuldade, você entende o ambiente. Mas a questão é que o orgulho lhe mata, porque você não quer rebaixar, porque não quer deixar a capa. E torna um ambiente um inferno. Natureza de servir, de suportar.
Jesus poderia ali incorporar o espírito de Shaolin, Bruce Lee, descer o sarrafo nesses apóstolos tudo. Não, não é assim. É suportar. É servir e suportar, isso é a verdadeira comunhão. E quando nós entendemos isso, nós temos paz no ambiente. Nós temos Deus no ambiente. Nós temos transformação no ambiente. E acredite, se o ambiente tem paz, é um ambiente de milagre. Mas se você não tirar a sua capa e não servir, você não vai saber o que é um ambiente de milagre. Eu não vou mais falar em comunhão, que eu quero falar um pouco sobre adoração. Não sei se vai dar tempo, acho que não, mas outro dia, Deus nos permita. É impossível falar de adoração sem entender a comunhão. É preciso você estar em comunhão para entender o que é adoração. Eu perguntei a muitas pessoas essa semana o que é adoração. Alguns falaram modo de viver, modo de agir, decisão, e pá. Todos estão errados? Não, todos estão certos. Mas eu vi algo na Bíblia que eu quero que você, vou tentar passar isso a você. Abre para mim João 4, versículo 5, por favor. Aqui tem duas partes muito importantes. Mas eu não vou falar da segunda parte, vou falar só da primeira. E eu vou ler o versículo que diz assim: e ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada lugar da mentira, lugar da falsidade, que ficava perto da terra de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Não vou falar dessa segunda parte, porque vai tomar muito tempo. Porque essas terras significa renovo. Significa o que havia perdido, renasceu. Eu não vou falar sobre isso, nós vamos ficar com Massicar. Jesus sai e indo para o sul, ele se depara na região de Samaria. Sicar ficava um pouco mais para o sul, e o caminho se esquivava de Sicar, porque Sicar, os seus moradores, eles nem eram judeus e nem era gentil, era meio termo. Mas Jesus resolve passar naquela cidade. O interessante é que Jesus sempre ficava com alguns apóstolos em todos os momentos. Mas naquele momento, Jesus manda que seus apóstolos saiam e ele resolve passar em Sicar, e justo ao posto de Jacó. Sicar é um lugar de mentira, lugar de falsidade. Lugar onde as pessoas elas tinham o prazer de se recolher. Eles não tinham prazer de ter contato externo. Eram umas pessoas depressivas, era um lugar de depressão. Vamos viajar agora na nossa mente e imaginar um lugar desse. É um lugar horrível de se viver. Um lugar depressivo, onde as pessoas não querem ir, e as pessoas que querem estar lá dentro não querem que as outras pessoas também entrem. Mas Jesus entrou e sentou ali no poço de Jacó. Não vou falar sobre o poço de Jacó, mas vou falar de Sicar. Quem é Sicar?
Porque João escreveu sobre Sicar. Todos os outros apóstolos, Mateus, Marcos e Lucas, não se fala de Sicar nem dessa mulher samaritana. E relatando na Bíblia, eles também não poderiam falar. Porque os três falam de Jesus na terra para o céu. Mas João fala da intervenção do céu na terra. Fala de um Deus que veio do céu, da terra. João fala do céu na terra. Só João poderia relatar essa história. Porque João fala o que vem do céu para a terra. Mateus, Marcos e Lucas não poderiam, porque eles falam de Jesus terreno para o céu. Se você for em Brasília, você vai lá na catedral, você vai encontrar 3 evangelhos indo para um lado, a estátua, e um indo para o outro lado. Porque cada um fala de Deus, de uma natureza. João fala de uma natureza divina. É por isso que os outros evangelhos você não vai encontrar a mulher samaritana. Porque isso é uma natureza divina. Jesus precisava cumprir uma profecia. Mas o que é que tem a profecia que tem que se cumprir em Sicar? O que Jesus tinha que fazer ali? Sicar nada mais é do que a Siquém, antiga Siquém. Mas quem foi Siquém, irmão Cláudio? Nós vamos na Bíblia. A Bíblia relata que Gênesis capítulo 12, tinha que ser 12, no versículo 6, diz assim: Abrão atravessou os países até chegar a Siquém, em um lugar santo, onde ficavam as árvores sagradas de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Fala comigo, lugar santo, lugar sagrado. Nós entendemos que Abraão, conforme o presbítero Elias pregou aqui, toda a sua cronologia de história, Abraão ouviu a palavra. Todo adorador, ele tem essa perspectiva. Nós seguimos o estilo de fé de Abraão, o estilo de obediência de Abraão, tanto que ele é o nosso pai na fé. Abraão ouviu a palavra. O primeiro estilo do adorador, ele ouve a palavra. Segunda coisa que o adorador faz, guarda em seu e ele guardou no seu coração. Mas qual é o terceiro estilo de um adorador? Mover, caminhar conforme a palavra. Abraão caminhou conforme a palavra. E todo adorador, ele procura um lugar de paz, um lugar santo para ele se apresentar a Deus, porque Deus não vai falar em outro ambiente. Deus vai falar em ambiente santo, um lugar sagrado. E Abraão procura esse lugar, porque ele era um adorador. Abraão entra naquele vale de carvalho, monta sua tenda ali, e a palavra diz que ele vai organizar um altar para o Senhor. Na promessa abraâmica, o primeiro altar que foi feito foi em Sicar. O primeiro altar levado foi em Sicar. A primeira adoração a Deus foi em Sicar. Entenderam agora porque Siquém e Sicar é o mesmo lugar. Ele monta o teu altar ali e oferece a Deus. E Deus lança uma promessa para ele e diz assim: Abraão, eu vou te dar essa terra, seu descendente. E tu serás uma grande nação que não se pode contar.
Essa profecia se leva 2000 anos para se cumprir. Em Sicar, Jesus aparece para aquela mulher. Jesus celestial lembrou da promessa que fez para Abraão. E ele começa a conversar com aquela mulher. E apresenta um novo estilo agora cristão de adorar. Abraão havia apresentado um estilo de adoração. Jesus agora vem e apresenta agora outro estilo de adoração. Que os meus adoradores se adorem, e em espírito e em verdade. Não importa o lugar. Porque na conversa com essa mulher, a palavra diz que eles começam a dialogar. E essa mulher questiona com ele no capítulo 20 e diz assim: os nossos antepassados adoraram a Deus neste lugar. Ela falou: olha, o pai Abraão, que eu considero como meu pai, adorou aqui, onde eu estou, em Sicar. Ele fez o primeiro altar de adoração aqui, Jesus. Mas vocês judeus diz que agora é em Jerusalém e nós não sabemos mais onde adorar, porque não somos nem judeus e não somos gentios. O que ela quis dizer a Jesus: nós estamos desesperados, mas nós queremos adorar aquele que é poderoso. E Jesus disse a ela: mas virá um tempo de fato, e já chegou, minha filha, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai o adore. Deus é espírito, e por isso que o adore. Adoradores devem adorar, e em espírito e em verdade. Jesus tinha que passar por Sicar para criar um novo estilo, porque Abraão havia criado o primeiro estilo de adoração. Agora precisava criar um novo estilo de adoração em Cristo Jesus. E Jesus chega ali em Sicar e muda a história daquele lugar, porque onde um adorador chega, ele transforma. Onde um adorador chega, ele renova. Onde Jesus chega, aquele lugar não se permanece mais o mesmo. O lugar que era antora, era mentira, agora é verdade. O lugar que ninguém queria passar, agora o povo quer adorar. O mesmo lugar de adoração. 2000 anos se passaram. Muitas vezes nós temos em nós a vontade das profecias de Deus se cumprir. Deus vai transformar a sua mulher, Deus vai transformar o seu filho, Deus vai transformar o seu esposo, Deus vai te dar um novo emprego, Deus vai fazer isso e nós queremos que seja agora, é já. Eu te falo uma coisa nessa noite: aquele que é digno de toda honra e de toda glória, Ele não esqueceu das promessas que fez para você. Ele não esqueceu das promessas que fez a Abraão. Levou-se 2000 anos, mas Ele veio no mesmo lugar que Ele fez a promessa e transformou a promessa em verdade. Hoje Ele marcou aqui com você para dizer: é hoje a promessa que eu tenho na sua vida. É hoje a transformação da sua vida. É hoje a transformação da sua casa. É hoje. E a única coisa que Ele espera é que você o adore em espírito e em verdade. Porque o adorador, ele tem que ouvir. O adorador, ele tem que guardar no coração. O adorador, ele tem que se movimentar com a palavra. Mas por que as profecias, eu ouço a palavra e nada acontece? É porque você escuta, você não guarda no seu coração, você não caminha. Ei, tem que se movimentar. Se levaram 2000 anos, mas se cumpriu. Abraão andou
e não viu a profecia se cumprir, mas ela se cumpriu, porque quem falou é fiel. Ele voltou no mesmo lugar e disse: eu estou aqui, e ela se cumpre hoje. É o mesmo Jesus que está falando na sua vida. É hoje, não é amanhã. Guarde a palavra no seu coração, se movimenta com a palavra, porque o adorador é assim, ele escuta, ele guarda e ele movimenta. Nada está acontecendo na sua vida porque você não está se movimentando conforme a palavra. Adorar é negar a si mesmo. Adorar é renunciar. Adorar é se entregar. Aquela mulher ouve essa palavra e ela não se contenta. Ela vai lá, chama todos. Olha, chegou aquele que vai nos ensinar a adorar. Chegou aquele que vai nos ensinar a ir para o céu. Chegou aquele que vai trazer o céu na terra. Chegou aquele que foi enviado. Chegou aquele que nós ouvimos falar. Ele está aqui, venha, escuta. E aquele lugar de depressão, aquele lugar de mentira se tornou um lugar de adoração. Porque aquela mulher se renunciou. Aquela mulher se entregou. O engraçado que ela estava no lugar certo, na hora certa, para 2000 anos uma profecia se cumprir. Não dá mais para nem falar, tinha muita coisa, mas meu tempo se foi. Mas eu quero que você entenda, que você reflita. Comunhão é servir. É servir e suportar. Sem comunhão você nunca vai chegar a ser um perfeito adorador. Adorar é renunciar e se entregar. Não é mais você que dita as regras, é Ele. Abraão ouviu e caminhou conforme a vontade de Deus. Abraão ouviu e caminhou conforme a direção de Deus. Aquela mulher, ela ouviu e caminhou conforme a orientação que o Senhor disse a ela. Ela entendeu. Tem pessoas que estendem num estralar de dedos. Tem outras que demoram anos. Mas que possamos entender que para chegarmos na comunhão nós temos que respeitar esse tempo. Respeitar esse tempo. É como diz a nossa irmã, um é mais rápido e o outro é mais devagar. Mas que nós possamos respeitar o tempo de cada um e não machucarmos os nossos filhos, como minha mãe fez, e não ferirmos nossas casas, porque achamos que isso é certo. Só é certo quando for bem para eles, para todos. Isso é comunhão. Mas quando não for para todos, é certo para você. Isso é errado. A casa limpa está certo, mas isso estava nos matando. Isso é errado. E nos machucou. E nos machucou. Hoje eu tenho um irmão que vai ter que trabalhar fortemente, psicologicamente nele. Foi 2 vezes conversar com ele e ele falou: pelo amor de Deus, meu irmão, ele está passando um problema no casamento, me arruma um lugar para que eu saia daqui, que eu não estou suportando a minha mãe.
Minha irmã foi morar lá um tempo, também não suportou. É isso que você quer ouvir dos seus filhos? Não estou falando mal da minha mãe, amo ela de coração. Eu estou dizendo o que aconteceu na minha vida para não aconteça na sua. A falta de comunhão que ela faz, ela corrói, ela destrói, ela mata a mente, perturba. A falta de comunhão nos faz isso. Não faça isso. Não se destrói. Não se mate. Porque quando você não está na direção bíblica, eu já ouvi muito de muitas mulheres falar, essa mulher, sabe, ela não existe. Ela existe porque é bíblico. E se ela existe, é porque Deus vai te capacitar para ser uma. Porque se você não entender e ser ela como um padrão bíblico, você vai ser um padrão mudando. Ou você vai ser dirigido pelo Satanás. Qual dos dois lados você quer ser dirigido? Porque se você for dirigido por Deus, você vai ser uma mulher sábia. Mas se você não quiser ser dirigido por Deus, outro vai dirigir, mas alguém vai dirigir. O pastor sempre prega isso. Não deixe. Repense. Reconstrua a sua comunhão. Reconstrua a sua adoração. E eu só agradeço por vocês terem me ouvido um pouco. Tem muita coisa para falar, mas meu tempo já foi. Vamos ficar de pé. Vou passar a palavra para o irmão Luciano. Ele é fiel. E Ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Amém, Jesus.